Sua Bíblia, em Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12, um texto que nos desafia, talvez o texto mais difícil de pregar, porque ele é extremamente desafiador para o pregador e para os ouvintes. Eu convido a igreja, mesmo assentados, que os irmãos assentados leiam comigo, eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. Assim como nós cantamos, soltando a nossa voz, leia também com destaque, para que aquele que não pode estar aqui, está nos acompanhando, possa ouvir a leitura da palavra. Tiago 3, 1 a 12, leitura alternada. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo ou amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Queridos irmãos, a minha oração, o meu desejo é que, apesar da minha falibilidade, da minha limitação, apesar da sua limitação, o Espírito Santo nos ensine, nos edifique, nos conforte, nos confronte também e nos transforme. Queria falar hoje sobre vanglória, um pecado revelado na língua. Vanglória, um pecado revelado na língua. Fazer juízo e transferir responsabilidades é a nossa formação nata. Isso começou no Jardim do Éden, quando Deus chamou Adão e ele logo transferiu, culpou, condenou e transferiu toda a responsabilidade do pecado para Eva. E quando Eva foi questionada, também transferiu a responsabilidade para Satanás. E todo ser humano tem essa malícia no coração, porque o pecado, ele está inflado, ou ele inflou, ele enfatuou, ele encheu o coração do homem de glória própria, e nós gostamos desta glória própria e nos achamos muitas vezes superiores aos outros, tendo nós resposta para todas as coisas, para tudo.
O homem, além de se achar melhor, ele não apenas expõe o que é melhor, mas ele gosta de diminuir aquele que está próximo a ele para se mostrar ainda superior. O apóstolo, o irmão de Jesus, Tiago, o que escreveu essa epístola, ele tem falado sobre a questão, a necessidade de se viver aquilo que se prega, e no contexto anterior, ele falou justamente isso, que nós precisamos ter não apenas uma pregação, mas nós precisamos ter uma convicção e prática, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Ele disse que assim como um corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem a obediência é uma fé morta, sem valor nenhum. Agora, nesse texto que nós lemos, ele traçou um profundo e bem fundamentado argumento, combatendo veementemente o senso de superioridade que opera na vida do ser humano e muitas vezes na vida de pessoas que se dizem cristãs, que se acham melhores, que se enche de vanglória, de altivez, da soberba e vive uma vida sem piedade. A língua é um instrumento usado para revelar o coração. Jesus disse isso, a boca fala do que está cheio o coração, está em Mateus 12:34, também Lucas 6:45. E Deus tem feito assim, algo na nossa igreja já há muitos anos, que me chama muita atenção, e se você observar o que nós acabamos de introduzir para o sermão, com parte do salmo lido pelo liturgista, pelo programa de culto, a partir do versículo 11, Salmo 34, 11 a 18, fala justamente de refrear a língua e de coração quebrantado. O versículo 13 do Salmo 34 refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. E quando você vai para o 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o de espírito oprimido. Olha só, a gente não tinha programado e o Espírito Santo faz isso sempre. Ele sempre conduz tudo para que você entenda qual é o desejo dele para a sua vida. E você veio aqui hoje por causa disso. O texto que nós lemos traz algumas lições para a nossa vida que eu quero destacar aqui. E quero que você mergulhe comigo nesse texto. A sua edificação, a sua transformação não dependerá da minha eloquência. Ainda que eu coloque emoção na voz, ainda que usemos um fundo musical para mexer, eu só conseguirei mexer na sua emoção. Mas o Espírito Santo, este pode mexer no nosso coração. Eu quero que você mergulhe comigo nesse texto. Nós temos aqui, então, algumas instruções que revelam esta altivez, esta vanglória, e isso sendo revelado ou condenado pela própria língua. E Tiago trabalha muito bem essas coisas. A primeira lição é que a nossa língua revela quem somos. A nossa língua revela quem somos. Está o versículo 1 até o 5º versículo da parte A, na primeira parte. É interessante que ele começa dizendo assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E o primeiro versículo, ele está chamando a atenção para um grupo de pessoas que tem um pensamento diferente, altivo, soberbo, de se achar melhor que as outras pessoas. E muito embora talvez seja a interpretação da maioria de que Paulo aqui está dizendo para que você não se torne um professor na igreja, um mestre na igreja, mas não é isso que está tratado aqui. Até porque o próprio Paulo
vai dizer depois, aqui Tiago, o próprio Paulo vai dizer depois, que aquele que aspira o episcopado, ou aquele que quer servir ao Senhor, grande obra ele está almejando. Então, nós somos incentivados a servir ao Senhor com aquilo que Deus nos chama. E se Deus lhe chamou para o professorado, para ser um mestre, para o ensino, isso é bom, desde que você faça com submissão. Então, o que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui, chamando então, não faça muitos de vós mestres, é no sentido de que a pessoa se achava tão superior, que sabe todas as coisas e que tem o direito de emitir juízo sobre os outros, sobre o próximo, sobre tudo que o outro faz, sobre todo o assunto. Ele tem a resposta final, ele sabe tudo, ele sabe o que fazer, ele sabe, ele vai diminuindo as pessoas à medida que elas vão surgindo e falando, e vão conversando, e vão fazendo. Ele sempre está num pedestal, e este pedestal o coloca com uma capacidade que ele mesmo acha que tem, a ponto de julgar certo ou errado, independentemente do que esteja acontecendo. O que Tiago está tratando aqui é justamente dessa vanglória, é justamente dessa altivez, dessa soberba de achar que sabe tudo, e julgar, diminuir as pessoas, colocar as pessoas abaixo. E quando ele então faz isso, ele está dizendo, olha, não se torne muito de vós mestres, ou seja, não pensem que vocês sabem tudo. E ele prova isso quando ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Aqui tem duas coisas importantes. A primeira coisa é que, se você procurar, você vai achar erro nos outros de verdade, mas também você vai achar em você mesmo. Porque não diz todos eles, mas todos, esta é a expressão, tropeçamos, ou seja, nós todos temos falha, nós todos temos limitações, nós todos somos pecadores. Então você vai encontrar falha nos outros, mas encontrará também falhas em você. E aí ele diz, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Agora ele toca num assunto dizendo que todo o nosso comportamento, ele vai depender da maneira que nós dominamos a nossa língua. E ele diz que o que Tiago está dizendo aqui é que a parte mais difícil de ser dominada do corpo, em tudo que você tem, é a sua língua. E aqui, para um pouquinho para você pensar, é ou não é isso mesmo? Quantas vezes nós nos pegamos falando dos outros? Quantas vezes nós nos pegamos falando coisas que não devíamos falar? Quantas vezes nós nos pegamos somos apanhados pela nossa própria língua? É por isso que as pessoas hoje estão mandando mensagens que apagam logo em seguida, para que não tenha nada contra eles. Só que esquece que Jesus falou que tudo aquilo que nós falamos está registrado diante do Pai e será usado no último dia. Então ele está dizendo que todo aquele que não tropeça, e ele está chamando então essas pessoas que se acham superiores, se acham mestres, para refletir sobre a sua própria limitação. E ele então compara aqui, faz duas comparações muito interessantes, quando ele diz que por meio de freios na boca do cavalo, o cavaleiro domina todo o cavalo. Bom, eu não sou um peão. O presbítero Anso não está aqui, né? Eu não sou um peão, mas eu já montei bastante em cavalo. Eu já montei cavalo que às vezes pulava. É claro, eu caía sempre quando ele pulava, mas eu já montei em cavalo que pegava manha, que aprumava, que rabichava e tudo mais. E normalmente você tem que ser um pouco mais bruto na rédea, porque o freio está na boca e você consegue então dominar aquele animal. Então, o cavaleiro domina o cavalo pela boca do cavalo. Se ele coloca um freio no cavalo, ele consegue dominar um cavalo. Mas ele não fala só do cavalo. Ele fala também de um navio. E ele diz que o timoneiro é capaz de dominar um navio. E ele usa essa expressão no versículo 4.
observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso timoreiro. Ou seja, se ele quer conduzir, à medida que ele vai usando ali o leme, ele vai conduzindo todo aquele navio. A palavra aqui é: olha, se você está pensando que você é bom, pense numa coisa: aquilo que o outro faz talvez seja menos do que aquilo que você fala e pensa em falar. Ele está dizendo que pela língua você diz que todo o seu corpo, toda a sua vida está sendo destruída. Mas ele não para aqui. Ele continua nos ensinando, falando aqui no versículo 5, primeira parte: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. E o que ele está dizendo aqui é que a língua, ela se torna uma artesã, uma fabricante de grandes coisas que pode destruir ou pode edificar. Tudo gira em torno dela, porque é ela que tem a maior dificuldade de ser dominada. E diante disto, em que a língua revela quem somos, é hora de você parar e pensar um pouquinho. Como tem sido usada a sua língua? Existem algumas pessoas que têm um hábito de criticar a tudo e a todos, e muitas vezes, dentro de casa, começam a falar mal do pastor, falar mal da família do pastor, falar mal do presbítero, da sua família, do diácono, da sua família, do irmão, da sua família. Começa a criticar tantas coisas, e o filho está ali crescendo e observando tudo isso. Qual é a leitura que o filho vai ter do pai que fala mal da igreja? A igreja é um lugar muito ruim para ir. Se você fala mal do seu cônjuge, o que o filho vai pensar? O meu pai não vale nada, a minha mãe não vale nada. Se você fala mal de um irmão, de uma irmã, de um cunhado, de um tio, é isso que vai sendo transmitido para outra pessoa. Então, você revela quem você é naquilo que você faz. E é hora da gente parar um pouquinho e pensar: o que a minha língua tem revelado sobre mim? Quando eu estou conversando com a minha esposa, quando eu estou conversando com outras pessoas. Isso é o momento da gente parar e olhar e quebrantar diante do Senhor. Nós não temos habilidade para julgar as pessoas quando nós mesmos precisamos ser tratados, precisamos ser modificados. Então, por isso ele diz: não pense que você é melhor do que o outro. Ele não está proibindo aqui você chamar a atenção de alguém, conversar com alguém. Ele está dizendo de você julgar as pessoas pensando que você é melhor do que elas. Hoje, enquanto visitávamos lá na maternidade, e uma mãe abriu um pouco o coração, e eu disse para ela que eu nasci no lar evangélico. Eu não fiz muitas coisas que talvez ela tenha feito, e ela disse que havia feito. Mas eu não sou melhor do que ela, porque não é a quantidade de coisa que eu faço, é o que eu faço. E é só Jesus para ela e só Jesus para mim também. É neste contexto que Tiago está chamando a atenção. Não pense que você é o bom o suficiente ou melhor do que o outro. Se você não caiu em algo que o outro caiu, você precisa ser um ajudador daquela pessoa e não um destruidor daquela pessoa. Agora você tem a parte B do versículo 5 até o versículo 6. Ele aponta para o poder destruidor da língua. Veja bem como é que ele encerra o versículo 5. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Isso aqui é muito interessante porque, primeiro, você sabe,
E dá uma tristeza muito grande, porque quem aqui conhece a região onde moramos, lá na divisa, alguns aqui já estiveram lá na casa do meu pai, e lá você tem o Parque Nacional, está acima da casa do meu pai, então você já vê o Parque Nacional, e às vezes dava muita tristeza que no tempo seco, alguém mal intencionado chegava lá e riscava um palito de fósforo e punha fogo no parque. E você começava a observar assim, aquele fogo que ficava fora de controle, queimando, lambendo aquelas pedras, matando animais, e as autoridades tentando apagar, pessoas tentando apagar, mas começou apenas com um palito de fósforo. E ele está comparando a nossa língua, a língua do homem, a língua sem freios, a este palito de fósforo. Ele está dizendo que um órgão tão pequeno é capaz de promover o corpo inteiro numa desgraça. E é mais sério do que tudo. A língua tem o poder de contaminar o corpo todo, e ela é combustível para o fogo do inferno. Olha o que ele disse aqui. Ele disse isso. Ele está dizendo que a língua, no final, também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E, na verdade, o que está por trás aqui é que a língua é um material próprio para receber, alimentar e aumentar o fogo do inferno. Eu preciso que você entenda isso, porque Jesus chegou a dizer: cuidado com o que você fala. E ele não falou nem com palavrões, ele falou palavras frívolas. As suas palavras frívolas serão usadas contra você no último dia, para a sua justificação ou para a sua condenação. Então, o que ele está chamando a atenção aqui é que a língua tem um poder destrutivo, não apenas para os outros, mas principalmente para nós. Ela vai intensificar, juntamente com a condenação, intensificar o fogo no último dia. A língua tem o poder de ser medicina, como disse o sábio rei Salomão, ou morte, à medida que eu vou usando a minha língua. Por isso eu estou dizendo para vocês, pregar esse sermão não é fácil, porque primeiro eu estou como que precisando, antes talvez precisava ter entrado, para os mais antigos aí que sabem de coisa boa, entrar numa bacia com água de sal antes de vir. Porque é uma palavra que vem de encontro à nossa pecaminosidade da língua, que nós usamos e usamos tão bem. Então ele fala aqui desse poder destrutivo. E agora ele encerra dizendo que nós temos mais dificuldades de refrear, de controlar a nossa língua, do que controlar os outros. E olha só como é bonita a linguagem que ele usa, porém muito séria, dos versículos 7 em diante. Ele diz: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. O que Tiago está dizendo aqui é que as pessoas impunham sobre outros um domínio de sabedoria, como mestres, como professores, como sabe tudo, condenam, você isso, você aquilo outro, você aquilo outro, e sempre tem uma resposta para diminuir os outros, mas nas práticas eles não conseguem dominar a si mesmos, eles não conseguem dominar a sua língua. E nessa figura usada aqui, o homem consegue dominar feras, mas não consegue dominar a si mesmo. Essa é a seriedade. Eu tenho mais facilidade em diminuir o outro, em parar o outro, em exercer um governo sobre o outro, impor uma regra sobre o outro, do que simplesmente a mim mesmo. Impor sobre mim mesmo regras, limitações de pecado. Eu tenho chamado muitos irmãos para vivermos radicalmente por Jesus. E quando eu estou dizendo viver radicalmente para Jesus, não é eu querer que o outro viva radicalmente para Jesus, é eu viver radicalmente por Jesus. Então eu deixo de fazer algumas coisas que não chegam a ser pecado, mas estão próximas de algo que me leva a pecar. Então eu deixo de fazer.
Ah, mas o outro faz. Eu não tenho nada com o outro, desde que não esteja pecando, nada com o outro. Mas eu não estarei fazendo. Então, eu estou sendo radical por Jesus comigo mesmo, mas não radical com o outro. É assim que os fariseus faziam. Aí eles exigiam do outro uma conduta que eles mesmos não tinham. E Jesus, então, chama a atenção sobre estas questões. Você e eu somos chamados hoje a pensar sobre a nossa vida. Será que nós não temos mais domínio sobre os outros, de julgamento sobre os outros, do que sobre nós mesmos? Porque, na verdade, tem algumas coisas, algumas regras humanas que são reais, né? Vamos pensar aqui no casamento. Vamos pensar no casamento. Quando Damares e eu discutimos, ela pensa que está certa. Eu tenho certeza que eu estou certo. Quando a Damares fala mais áspera, ela é grosseira. Agora, quando eu falo, gente, eu só sou sincero. Eu não falo pelas costas. Sempre arrumarei um jeito de que eu estou certo e ela está errada com a mesma coisa. É isso que está sendo condenado aqui. É isso. Então eu sou capaz de impor uma barreira para minha esposa, impondo um fardo sobre ela e dizendo, você está errada, mas eu faço a mesma coisa que ela faz, estando certo. Pelo menos pensando que estou certo. Essa é a imposição. Olha o que Paulo falou para os judeus em Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, essa linguagem de você dominar muita coisa e não se dominar, ela é realmente algo que mexe com o nosso coração. A primeira coisa que precisamos fazer é tentar dominar a nós mesmos. Impor limites para nós mesmos. E ele continua dizendo agora que não é simplesmente o fato de você dominar alguém, não dominar a você mesmo, mas há uma incoerência agora nos versículos seguintes, quando Tiago chama a atenção nos versículos 9 e 10, dizendo que com esta boca que tem a língua, que tem esse veneno mortífero, com ela nós adoramos o Senhor, como vimos aqui os irmãos adorando, eu adorando o Senhor. Tu és maravilhoso, tu és magnífico, tu és grande, tu és, e aí vai falando, santo, e aí por diante. Mas ao mesmo tempo que nós bendizemos o Senhor, que Ele é maravilhoso, que Ele faz grandes coisas, nós falamos mal do próximo. E falar mal do próximo, do homem, do ser humano, do homem e da mulher, é você, ao mesmo tempo que está bendizendo ao Senhor, Deus, está falando mal da imagem de Deus na vida do irmão. Inclusive, esta é a razão fundamentada por Deus para não ter o assassinato. Se eu não estou equivocado, Gênesis 9, você não pode matar o seu próximo, porque o seu próximo é a imagem de Deus. Então, se eu mato alguém que tem a imagem de Deus, é como estou atentando contra o próprio Deus. Falar bem de Deus e mal do próximo é a mesma coisa que falar mal de Deus, porque o próximo, estando ele com a imagem restaurada ou não, ele continua sendo imagem, e se eu critico no sentido negativo, pessimista, de julgamento sobre a pessoa, eu estou ferindo nele a imagem do próprio Deus. É isso que ele está dizendo. Bendizemos o Senhor Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E aí ele diz, de modo que da mesma boca sai bênção e maldição. Preste atenção nisso, do que Tiago está chamando a atenção aqui. É impossível sair duas coisas da mesma fonte. E ele termina aqui dizendo assim, acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Ou a figueira pode produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce.
Se a sua língua está maldizendo o próximo, significa que você está distante de Deus, que eu estou distante de Deus. É por isso que eu disse que hoje seria um sermão mais chato de pregar e de ouvir, porque eu não posso permanecer assim. Eu preciso mudar e mudar de vida aqui e agora. Percebeu que o que a língua faz com a gente? Ela revela quem nós somos, né? Revela quem nós somos. E pensando nisso, então eu encerro. Eu encerro com a seguinte conclusão. Primeiro, saiba de uma coisa. Você e eu seremos medidos com a mesma régua que medimos os outros. Olha o que ele disse. Versículo 1. Por que nós não devemos ser mestres dos outros? Porque nós sabemos, está aqui, que havemos de receber maior juízo. Ou seja, com a medida que eu meço o outro, eu também serei medido. Então, se eu sou radical com o outro, só com o outro, eu serei julgado pela maneira que eu quero exigir que o outro viva. E aí pode ser muito difícil para nós. A nossa língua revela que nós somos imperfeitos, porque nós tropeçamos de vez em quando no falar. Quantas vezes tem que parar e pedir perdão? Quantas vezes? E isso é muito sério para a nossa vida. Muito sério. A nossa língua tem o poder de corromper todo o nosso corpo. O que está aqui dizendo? O que está aqui dizendo é que se você der o seu dinheiro todo para os pobres, para os missionários, para a igreja, para a obra do Senhor, se você distribuir os seus bens para os pobres, se você servir a todo mundo, ir na igreja todo dia, se você orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, mas se você continuar falando mal, julgando as pessoas, você será condenado fazendo todas essas boas ações. Porque a língua corrompe todo o seu corpo. É mais difícil dominar a nossa língua do que dominar as pessoas, que nós aprendemos aqui. Então, eu quero lhe chamar nesta noite a pensar sobre a sua conduta como servo do Senhor, assim como Tiago fez para o seu público e Deus faz conosco aqui hoje. Será que eu sou um altivo? Aquilo que eu tenho falado e como eu tenho falado e como eu tenho julgado as pessoas, condenado as pessoas, volto a dizer, não significa que você não possa repreender o irmão, corrigir o irmão, não é isso. Eu estou dizendo daquele altivo que pensa que tudo ele tem uma resposta. Você às vezes está fazendo alguma palestra, creio que o Natanael já passou por isso e outros aí também. Tem pessoas que não têm dúvida nenhuma, só tem contribuição. Sabem tudo. Eles não têm dúvida. Eles sabem tudo. Outra hora discordam de você sem dominar o assunto e dizem que é daquele jeito mesmo e acabou. Será que nós não temos agido dessa forma e a nossa maneira de falar, de expressar, a tonalidade da nossa voz, o uso da nossa língua não está nos condenando? Vamos lembrar que o Senhor Jesus, Ele nos salvou. E quando Ele nos salvou também a língua. Ele é Senhor do nosso coração e Ele é Senhor também da nossa língua. Ele é Senhor de todo o nosso corpo. Ele não quer só uma parte. Lembro-me de uma famosa que diz que havia se convertido naquele momento de fama, né, que famosos estavam se convertendo, e ela tinha se convertido e de repente ia pousar nua para uma revista. E aí então o repórter perguntou para ela, mas como fica isso?
Aí ela disse assim: não, meu pastor me ensinou que Deus quer o meu coração. Então, se já tem o meu coração, não tem problema. Esqueceu que coração simboliza o dedão do pé, todos eles, os dois. Os outros dedos, se você está calçado agora, você pode sentir o seu dedo aí, ele pertence ao Senhor. O seu pé pertence ao Senhor, sua perna pertence ao Senhor. Seus órgãos pertencem ao Senhor. Seus olhos pertencem ao Senhor. E aí peça ao Senhor para amarrar bem, com nós bem fortes, a sua língua, para que ela seja usada no bom sentido, para conduzir pessoas à vida. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Quero convidar aqui o grupo, nós vamos orar.